Boa tarde, turma de mineração. Veremos hoje uma videoaula Circuitos de Ventilação em Minas Subterrânea, com o professor Dionísio, curso técnico em mineração. Bom, os circuitos básicos de ventilação são circuitos principais, o circuito secundário e portas de ventilação. Eles chegam na mina de duas formas: da ventilação ar-mandado e ventilação natural, onde nós veremos mais à frente. Por enquanto, vamos falar aqui um pouco sobre o circuito principal. Há sistemas de ventilação simples, constituídos pelos ventiladores, somente os circuladores de ar, de teto, de coluna ou de mesa, os sistemas formados por um único ventilador e duto de insuflamento ou exaustão, ou mesmo um ventilador montado em um gabinete de dimensões reduzidas, onde há um filtro ou uma serpentina de resfriamento ou de aquecimento de ar, chamado fan-cool. Os difusores nas extremidades de dutos e comprimentos reduzidos, vê esquema abaixo. Bom, então nós veremos aqui, pessoal, um método de insuflamento e exaustão, que é utilizado em mineração, mais voltado para a mineração. Ar insufla, que é ar insuflado, o difusor de ar, aqui nós vemos aqui no desenho difusor de ar, esse que está com a setinha para cima aqui, a unidade fan-cool, que é unidade de resfriamento, a serpentina de resfriamento, os filtros, que estão aqui logo abaixo também, o ar de retorno e o damper. Damper ele serve como sistema de amortecimento, ele é uma espécie de um reservatório, onde o ar entra por abertura, por uma extremidade da mina e passa primeiro no damper para que ele seja resfriado, e mandado para os dutos de ventilação. O sistema de ventilação tem funções variadas: promover a circulação do ar, condicionando e resfriando o aquecimento ou aquecido para manter conforto humano ao ambiente, remover ar contaminado de ambientes, remover com auxílio de uma corrente de gás particulados sólidos, gerando processos industriais, e promover filtragem do ar de um ambiente críticos e etc. Um sistema de ventilação é constituído dos ventiladores, dos dutos, os quais são os ventiladores estão conectados, e inúmeros elementos auxiliares que têm função específica, onde nós veremos logo aqui à frente. Os dutos, de forma similar, ou tubulações de um sistema de bombeamento, têm a função de conduzir confinadamente os gases gerados provenientes do trabalho, muitas vezes o ar, entre as extremidades do sistema de ventilação. Um sistema de ventilação bem projetado é aquele que, minimizando custos de investimentos e operação, distribui, exaure o gás de acordo com as especificações para vários ambientes ao qual está conectado, opera com perdas de carga reduzidas e não gera ruídos intensos. É prejudicial à saúde dos indivíduos que habitam sua área de atuação. Uma lista de elementos auxiliares de um sistema de ventilação: os dampers, de controles, as válvulas dos sistemas de ventilação podem ser manuais ou automáticos e são usados para controlar e ajustar a vazão de um gás de trabalho e mesmo isolar elementos do sistema de ventilação, como é o caso dos dampers corta-fogo. Filtros, aplicados para remover pós particulados, sólidos, contaminantes e odor de escoamento de gás. Serpentinas, de aquecimento e resfriamento, utilizados em sistema de condicionamento de ar e refrigeração para manter o ar na temperatura do conforto e na temperatura especificada. Para o processo que ocorre no ambiente condicionado,
abafadores de ruídos aplicados para reduzir o nível de ruídos produzidos pelos ventiladores. 6. Caixa de mistura, utilizadas para misturar correntes de gases diversas e garantir especificações de gás insuflado no ambiente, por exemplo, o ar de retorno de um ambiente condicionado e o ar externo são misturados na caixa de mistura para garantir uma taxa de renovação especificada e manter um nível baixo e concentrado de contaminantes, o CO2. Bom, esse ar ele entra com a temperatura ambiente e ele vai para a caixa de mistura onde já tem um ar refrigerado ali e ele é resfriado para chegar mais ou menos na mesma temperatura daquele ar que já está ali confinado e passa pelos filtros e vai em encontro às frentes de trabalho, vai para resfriar as frentes de trabalho. Unificadores e desumidificadores, utilizados para controlar a umidade do ar insuflado em ambientes. Serpentinas de resfriamento são desumidificadores quando operam em temperaturas inferiores ao ponto de orvalho, causando a condensação da umidade do gás ventilado sobre a sua superfície. Caixa de volume, variáveis utilizadas em sistema de condicionamento de ar, suprem uma vazão variável de ar condicionado ao ambiente em proposta a um sinal proveniente de um sensor de temperatura. Difusores, instalados na extremidade de dutos, são elementos responsáveis por distribuir e remover adequadamente o ar dos ambientes condicionados. Circularidade dos dutos, tais como cotovelos, junções, derivações e etc. Há sistemas de ventilações complexos, geralmente parte dos sistemas centrais de condicionamento de ar ou de exaustão. Nestes, as características principais é a grande quantidade do ambiente, que são estendidos pelo ar insuflado ou exaurido, através de um conjunto complexo de dutos interligados, ramificados e etc. Constitui-se, então, como grandes redes de escoamento, o termo em inglês, flow network, com dutos de insuflamentos principais, secundários e derivações, e dutos de retorno principal, secundários e derivações também. Todos eles conduzidos o ar, geralmente com a energia transferida por um ou mais ventiladores ligados em série, paralelos, através de vários elementos auxiliares com funções específicas. Circuito principal. O circuito principal usa ventiladores sempre direcionados a forçar o ar através do próprio circuito. Ou seja, ele sempre força o ar pelo próprio circuito, como o nome diz, circuito principal. Então ele força a entrada do ar para um circuito principal, onde o ar chega até a mina para fazer a troca gasosa, a troca calorosa e remover os particulados. É constituído por galerias de entrada do ar e de retorno de ar impuro, além de outros reguladores como paredes, pontes e tapumes. Seu objetivo é conduzir e levar o ar em boa quantidade até o local de trabalho, superando para tanto a resistência e existentes aos deslocamentos. Ventilação tem como função conduzir o ar novo até a frente de trabalho, mais distantes na quantidade suficiente para atender as necessidades. Deve-se levar em consideração que para isso será necessário superar a resistência ao deslocamento do ar através das galerias e nos obstáculos como máquinas, obstruções por entupimentos de galerias. Quanto maior for a resistência do deslocamento do ar, menor será a quantidade de ar impulsionada pelo ventilador. Outra função do circuito principal é a exaustão do ar impuro, o pó das frentes de lavra, retornando pela galeria de reconhecimento e saída pelo poço. Circuito secundário. Utiliza-se ventiladores e dutos e exaustores que transportam ar nos painéis nas frentes de trabalho. A respeito do circuito secundário,
Este apresenta como função a condução através de dutos do ar puro e refrigerado pela planta até as frentes de trabalho. Esse ar que é conduzido será utilizado nas respirações do homem, diluição dos gases e diminuição da temperatura, e sua outra função é a exaustão do pó presente nas frentes de lado. Portas de ventilação. Circuito principal de ventilação é um canal contínuo formado por galerias escavadas pelo desenvolvimento, ou mesmo nos painéis, como as galerias são ligadas umas nas outras por travessas para formar um tal canal. As travessas devem ser fechadas com cortinas, tapumes ou paredes. Para permitir o acesso de um canal para outro, alguns locais são colocadas as portas. Em algumas travessas existem 2 ou mais portas. Nos locais onde a pressão do ar é muito alta, como próximo aos ventiladores principais, as aberturas de uma porta provocam um curto-circuito entre o canal de entrada e o canal de saída, perdendo-se uma qualidade e em quantidade muito grande de ar. Nesses casos, usam-se 2 ou mais portas. Desta forma, quando se abre uma, há pelo menos outra fechada, evitando o curto-circuito. Por isso, nunca se deve abrir 2 portas ao mesmo tempo. Para diminuir a pressão exercida pelos ventiladores nas portas, usamos janelas de descompressão. Nas mesmas, com isto, você fará menos esforço para abri-las. Não podemos esquecer que essas janelas de descompressão devem ficar fechadas depois da passagem pelas portas, senão irão ocorrer fugas de ar e seus colegas que trabalham nas galerias mais distantes irão sofrer com a deficiência do ar. Bom, pessoal, essas janelas de descompressão são pequenas aberturas feitas laterais às galerias de ventilação, onde coloca tapume ou portas, né? E quando se tem a necessidade de passagem de pessoas ou de equipamentos, é recomendado que se abra primeiro a janela de descompressão para que a pressão do ar saia e possa ali você possa abrir a porta ali de passagem sem ocorrer nenhum acidente, sem ocasionar nenhum acidente. Essas janelas elas devem ser fechadas logo que abrir as portas, logo que a porta for aberta, você fecha a janela para que não impacte na ventilação do restante da mina, porque o ar precisa chegar puro e limpo no seu local de destino. Então, sempre que você abrir uma janela de descompressão, lembrar de retornar lá e fechar. Algumas minerações utilizam elas, outras não, mas sempre que puder, sempre que possível, é recomendável que utilize a janela de descompressão. Abrir a janela de descompressão e olhar se a outra porta está fechada. Caso esteja passando pessoas, esperar que a porta se feche e só então abrir a primeira porta. Puxar ou empurrar a porta com cuidado, fechando vagarosamente a mesma, para que estas não bata, evitando danificá-la. No caso de descumprimento dessas instruções, a mina ficará passível dos seguintes problemas: aumento da temperatura da mina, baixa os níveis de oxigênio e aumento de particulados ou poeiras e névoas. Bom, nós sabemos que o ar passa por a câmara, ele vai para uma câmara de descompressão, né? Para ele ser uma câmara de mistura, onde ele faz a mistura do ar, ele faz a dosagem térmica do ar para que seja mandado para a galeria. Se eu tenho uma quantidade de ar quente maior do que o ar que eu estou ali já reservado na minha câmara, esse ar, claro, ele vai aquecer e eu vou mandar, ao invés de ar refrigerado, eu vou mandar ar quente para dentro da mina, aumentando assim a temperatura da frente de trabalho. Os baixos níveis de oxigênio, se eu mandei o ar quente ele se mistura com o ar quente que já está dentro da mina, e por ser mais pesado, ele vai ficar ali e não vai fazer a troca dos gases. Então vai aumentar os gases existentes, como CO2 e outros, já existentes ali no local. O aumento de particulados, porque não vai fazer não vai expurgar essa poeira e particulados e as névoas de gases
já existentes no ambiente, né? Então vai aumentar os particulados, vai baixar os níveis de oxigênio e vai aumentar a temperatura da mina, porque o ar que chegou um ar mais quente, mais pesado, e ele vai, em vez de resfriar, ele vai aquecer o outro e vai ser mandado para dentro da galeria, para dentro da frente de trabalho, e vai impactar toda a produção da frente de trabalho. Portanto, é necessário que as instruções sejam seguidas corretamente, uma vez que o mau uso dos equipamentos de ventilação pode acarretar consequências gravíssimas. Caso sejam controladas condições anormais do sistema de ventilação, essas devem ser comunicadas ao setor de ventilação imediatamente. Circuitos. Circuitos de ventilação são semelhantes aos circuitos elétricos. As leis desenvolvidas pelo físico Kirchhoff são aplicadas no circuito de ventilação, assim como a lei de Ohm, que é a equação de Atkinson. Há duas formas básicas nos caminhos do ar. Em um sistema de ventilação, uma combinação das mesmas, né, que é em série. Nesse circuito, a quantidade do ar que flui em caminhos diferentes é a mesma. Quando há dois resistores ligados em série, tem-se conforme mostrado na figura abaixo. Em um sistema de ventilação, o circuito em série é definido como um circuito onde os diferentes trechos tenham a mesma quantidade de ar fluido. Em paralelo, nesse circuito, os caminhos percorridos pelo ar são conectados em paralelo à vazão do ar e devidamente entre os caminhos. Dois elementos de um circuito associado em paralelo podem se passar por apenas um elemento e o escoamento da carga é dividido entre os dois elementos de uma mesma diferença de potencial. Fluxo de ar em um circuito. Existe uma proporcionalidade entre as diferenças de pressão e quantidade de fluxo de ar. A ventilação possui uma lei básica de proporcionalidade, sendo H igual a Q2, onde H é a diferença de pressão e Q é o fluxo de ar ou vazão do ar. Através de um gráfico, pode-se solucionar alguns problemas de ventilação em minas, fixando a pressão em função de quantidade do fluxo de ar. Relacionando-se esses dados com as características de ventiladores, obtém-se o ponto ideal de operação da mina. Determina-se um ponto de curva assumindo um fluxo de ar e calculando a pressão. A relação entre a vazão do ar e a pressão em diferentes pontos é dada por uma equação. A proporcionalidade vista entre a pressão e a quantidade do fluxo de ar pode ser expressa, incluindo uma constante devido à resistência R encontrada no caminho do fluxo de ar. Modelo de circuitos conectados em série e em paralelo, só para ilustrar, para não ficar só nas palavras aqui, para vocês terem uma ideia do que é um modelo de circuito conectado em série. Conectado em série, ele segue seguindo um único sentido, né? Eles são conectados, adicionados dutos até chegar às frentes de trabalho, e de acordo com a frente vai avançando, ele vai acompanhando o desenvolvimento da galeria. Circuito em paralelo são dois circuitos onde eles se dividem para fazer a troca e retornam mais na frente um pouco. Então eles são circuitos paralelos. Ele facilita a troca gasosa e facilita também a troca de temperatura do ar. O sistema de ventilação esquematizado abaixo são duas montagens típicas de aplicações de condicionamento de ar, ilustrando a aplicação dos vários componentes: ventiladores, dutos e elementos auxiliares. O primeiro deles é um sistema de ventilação para condicionamento de ar de volume constante, a temperatura variável. O volume constante refere-se à vazão do ar constante. Tem somente um ventilador instalado que circula o ar e mantém o ambiente com pressão ligeiramente superior à atmosférica, para evitar infiltrações e vários elementos auxiliares. Utiliza-se dutos de retorno, os quais
em conjunto com dutos de insuflamento, consiste em sistema em circuito quase fechado, pois dampers são utilizados para permitir que uma fração de ar circule, seja renovado com ar fresco externo. Um sensor de temperatura no duto principal do insuflamento para os ambientes condicionados. Alimenta um controlador que atua válvulas de controle de vazão de água gelada na serpentina de resfriamento. Desta forma, o ar frio, caso dominante no Brasil, onde as regiões que requerem aquecimento restringe-se aos estados do sul e alguns estados do sudoeste, insuflado nos ambientes. Podem ser vários conjuntos, como o conjunto de salas de um edifício, com a temperatura ajustada pela carga térmica instantânea. Ar de exaustão, que na gravura aqui embaixo, ar de exaustão, o damper, que é para fazer a troca, ar externo, outro damper para fazer essa troca, ar misturado, já feito aqui, passa pelo filtro, do filtro pela serpentina para ser resfriado e vai para os ventiladores. Ar para ambiente, abafador ou atenuador de ruídos e chega no ambiente de trabalho. Sistema de ventilação por condicionamento de ar, volume constante a temperaturas variáveis. Segundo o sistema de ventilação esquematizado, o volume de variável é temperatura constante. Vazão de ar variável é a temperatura de insuflamento constante. Utiliza-se a caixa VAV para insuflar o ar condicionado nos ambientes. Note que esse sistema permite um controle individualizado por ambiente condicionado. As variações de cargas térmicas são compensadas com a variação de volume de ar insuflado com temperaturas constantes. O damper na entrada da caixa VAV realiza esta operação para manter pressão a temperatura do ar no duto principal constante, a vazão da água gelada da serpentina de resfriamento e a rotação dos ventiladores são controlados. Um sistema como mostrado pode ter uma centena de VAVs e ambientes. Ar de exaustão, damper, outro damper, ar externo, que vem da superfície, um damper para resfriamento, para fazer a troca, um ar misturado na câmara de compensação, o filtro, os ventilados, insuflamento, ar para ambiente, abafador ou atenuador, desce para a galeria e aqui está do lado direito, aqui logo abaixo do vídeo, as caixas VAVs, onde faz todo esse sistema circular entre si. Nesse sistema, volume variável e temperatura constante, mostrado dois ventiladores, um de retorno e outro de insuflamento, suprem a energia necessária para que o ar escoe na vazão desejada. Observe que a vazão é a mesma através dos ventiladores, os quais, consequentemente, estão montados em série. Entretanto, as propriedades do ar não são necessariamente as mesmas. Para cada ventilador, para um cálculo preciso das condições operacionais de cada ventilador, as propriedades do ar na sucção de cada ventilador deverão ser consideradas. Procedimentos para projetos de sistemas de ventilação, projeto de um sistema de ventilação simples, como um duto somente sem ramificações compreendentes. A fixação das dimensões de dutos e cálculos de perdas de carga entre as extremidades, considerando-se os elementos auxiliares nele instalados. A seleção de ventiladores baseando nas condições operacionais e em critérios como a geração de ruídos, tipo de acionamento e etc. A correção de curvas, características de ventiladores para estados do ar na sucção. A determinação do ponto de operação, cruzamento de curvas de sistema com curvas corrigidas do ventilador.
Projeto em um sistema de ventilação complexo, com variáveis ramificações, consta de mais etapas. Fixação da dimensão dos dutos, seleções de elementos auxiliares e cálculos de perdas de carga, normalmente em um processo interativo, pois os procedimentos estão interrelacionados a partir do estabelecimento da vazão total e das vazões em derivações e ramificações. Seleção dos ventiladores, baseando nas condições operacionais, vazão, pressão total e em critérios como a geração de ruídos, forma da curva, sua curvatura, características do tipo de acionamento e tamanhos, etc. Correção das curvas e características dos ventiladores para o estado do ar na sucção. A determinação do ponto de operação do sistema, a vazão, pressão total do ventilador, a vazão e pressão ao longo dos dutos, insuflamento e retornos principais, secundários e derivações de procedimentos complexos que envolvem a solução simultânea de um grande número de equações não lineares. Projeto mecânico de sistema de dutos, traçado, seleção de materiais, sustentação e ancoragem, desenho para construção e montagem e distribuição de ar no ambiente, a ser insuflado e ou exaurido. Nesse objetivo, neste curso, discutir, exemplificar a determinação do ponto de operação do sistema de ventilação simples. Vamos apresentar também, mostrar o pré-procedimento de cálculos de um sistema com algumas ramificações, utilizando técnicas básicas, e no caso de métodos de velocidade, devemos enfatizar que estas técnicas básicas utilizam todos os conceitos que formam a base de conhecimento do curso de Sistema de Fluidos Mecânicos, sendo, portanto, o ponto de partida para a compreensão dos procedimentos de solução do sistema complexo. Procedimentos estes que são realizados atualmente com software dedicados. Bom, a maioria dos procedimentos hoje tem software para ele, né? Não tem mais essa coisa de ficar fazendo esses cálculos, de ficar perdendo muito tempo com os cálculos, porque o software já faz. Quando você lança os dados lá, o software mesmo já faz o cálculo, ele já te dá o dimensionamento, já te dá todos os dados que você precisa para pôr em prática. O software ele praticamente gera um projeto para você só executar. Mas é bom que nós saibamos desses cálculos, né? Nós vamos ver mais à frente um pouquinho sobre eles. Assim, os procedimentos de solução de sistemas complexos, que têm inúmeras ramificações, serão somente mencionadas e conceituadas, já que pressupõe-se para uma solução eficaz a utilização de ferramentas dedicadas. Dimensionamento de dutos, critérios gerais de perdas de carga. Quando se projeta um sistema de ventilação, a dimensão dos dutos é usualmente estabelecida a partir de vazão que escoa por ele, considerando critérios de acomodação no espaço disponível, por exemplo, a altura e a largura de uma galeria ou sob o piso falso do ambiente, economicidade, geração de ruídos e disposição de particulados sólidos em pó. Para uma dada vazão pré-estabelecida, se o espaço permitir um duto de grande diâmetro, vai provocar perda de carga reduzida, baixo custo operacional, menos custo de investimento no ventilador, baixo nível de ruídos e proporcionar uma velocidade de escoamento mais, poderá apresentar disposições de materiais sólidos e poeiras e, consequentemente de ser um meio de cultura de bactérias, além de ter um custo inicial e investimento elevado. Um duto de pequeno diâmetro, por outro lado, terá um custo inicial reduzido, a velocidade será superior à mínima para provocar a disposição do pó, mas ocasionará uma elevação de perda de carga e alto nível de ruído. Como, então, estabelecer as dimensões
dos dutos de ventilação. Levando-se em conta esses múltiplos critérios, note que o menos do critério de acomodação no espaço disponível, todos os outros estão diretamente relacionados com a velocidade do escoamento, assim, normas que fixam valores máximos para a velocidade de gás em dutos. Ar mandado é aquela que o ar chega até a frente de trabalho através de um sistema artificial de ventilação, ventiladores, exaustores e dutos de ventilação. São também conhecidos como sistemas complexos devido às suas características e seus custos mais elevados. Ar natural, ar que circula por um corpo das galerias de forma natural. O ar chega até o final da mina, nas frentes de trabalho, com auxílio de portões que servem para isolar ou abrir passagens correntes do ar, que circulam livremente por as frentes de trabalho de baixa complexidade e menos custo, muito utilizadas. Bom, pessoal, essa foi nossa videoaula. Espero que vocês tirem a dúvida na próxima aula da gente e logo mais teremos uma live aí para fazer com vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus.